Prontinho, pode iniciar. Olá, Raíssa. Olá, você que está assistindo aí de forma assíncrona, né? Nosso segundo encontro aí da nossa disciplina de prevenção e controle de riscos. O tempo está passando, ele passa rápido. Estamos aí caminhando já para o final do nosso módulo. E aí eu não posso deixar de reforçar, o ensino EAD, ele nos dá flexibilidade, né? Onde que a gente ajusta de acordo com o tempo, a necessidade, o melhor momento que eu tenho para assistir a aula, o melhor momento que eu tenho para ler a apostila, o melhor momento que eu tenho, né, dentro do meu tempo, para fazer os exercícios, mas ele não te deixa de te cobrar que você tenha responsabilidade, autodisciplina, né, para que possa gerenciar essa flexibilidade e ter o compromisso para poder garantir aí as entregas, o cumprimento do cronograma, né? E deixar aí tudo em dia, tudo em ordem, para poder caminhar. Então, bem-vindos aí ao nosso encontro. Raíssa, que está aí, show de bola. E vamos à frente nesse nosso segundo encontro. E aí ele está aí, ó, em forma de perguntas. E eu, como sou um professor maldoso, deu spoiler aí, ó, para poder ajudar na resolução, nos comentários, dentro do princípio. Então, tempinho aí, Raíssa e demais, leem o spoiler e tenta resolver a questão. E aí podem usar o chat, podem usar o microfone, para vocês pontuarem aí se é A, B, C ou D. Lembrando, o nosso foco é prevenção. Agir antes de acontecer. Depois que acontece, já é problema. Então, eu tenho que evitar chegar no problema. Eu acho que é a C. Ah, beleza. Você quer ler o quadrinho verde para a gente, Raíssa? As inspeções de segurança em segurança no trabalho e segurança e saúde no trabalho são vistorias técnicas sistemáticas destinadas a identificar perigos e avaliar riscos no ambiente laboral, enquanto as ações de análise de riscos envolvem a gestão, classificação e controle desses fatores para prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Então, já existe um mapeamento dos perigos dos agentes físicos, químicos, microbiológicos que tem naquela área. E existe aí o mapeamento do risco, que é a probabilidade de se acidentar. E as inspeções de segurança, ela vai com o princípio de vistoria, para poder identificar se tudo que está proposto ali para garantir a segurança dentro do processo está sendo seguido, né? Então, ele vem aí como uma ferramenta. Então, baseado aí no spoiler, né? Temos mais alguém aí que entrou, não estou conseguindo ver, seja bem-vindo. Vamos participar aí, ó. A, B, C ou D, na sua opinião. Use o spoiler que está aí. É o Paulo Roberto. Bem-vindo aí, Paulo. Então, participa aí junto com a gente nas resoluções. Pode usar o chat, pode usar o microfone. Show de bola, Raíssa. Mandou bem, ó. Realmente, alternativa C. Né? As inspeções aí, ó, tem como princípio
registrar todas as não conformidades, comunicar o gestor imediato e exigir a correção imediata das condições críticas, para que não vire um problema. Ok? Alguém quer ler para a gente o quadrinho verde? A inspeção deve identificar todas as não conformidades, priorizar riscos críticos e garantir correção imediata de situações que comprometem a segurança, como bloqueio de extintores e rotas de fuga. Isso. Então, se eu estou bloqueando a saída, se eu estou bloqueando acesso, transporte, locomoção, é um risco, né? Pode ler o verdinho agora, Raíssa, por favor. O principal objetivo dessas ações é garantir a conformidade legal e proteger a saúde do trabalhador, reduzindo custos com acidentes e afastamentos. Exatamente. Então, o grande objetivo aqui é qualidade de trabalho para o trabalhador. Impedir que ele se acidente e que eu tenha aí afastamento em virtude de acidente ocupacional, acidente de trabalho. Então, as inspeções em todas as áreas, e muitos de vocês poderão pertencer à equipe que faz as inspeções, é realmente checar todos os princípios de segurança, tem ali o perigo, mas está todo mundo utilizando ou protegendo ou tendo cuidado com o processo de minimizar o risco de acontecer o acidente com aquele perigo. Então, a inspeção ela vem como ferramenta de gestão, auxiliando em todo esse processo. Alguém de vocês já teve possibilidade de participar de uma inspeção? Eu já participei, já. Você quer compartilhar aqui a experiência? Como que foi? Não, basicamente você tem que chegar no lugar e ler lá as perguntas que tem e colocar se está conforme ou não conforme. Isso. Geralmente existe um protocolo, geralmente existe um roteiro para poder fazer essa inspeção, onde que você vai checando se aqueles itens estão de acordo com a especificação, com a lei ou com o regulamento interno, com o próprio POP interno. Show de bola, Raíssa. Isso mesmo. Se está em Opa, acordo... professor, boa noite. Ô, Paulo, pode falar. Beleza. Boa noite. Eu não consegui participar de nenhum tipo de inspeção. Inclusive, eu estou procurando um estágio na área. Já estou em procura do estágio já. Por conta Isso que daí, show de bola. antes O de estágio eu é um vir, trampolim para grandes oportunidades. Ele é que abre isso, as portas para o seu emprego. Essencial. antes de eu vir para a área do técnico, buscar o curso técnico em segurança do trabalho, eu já estou agora com 1 ano e meio graduando e pós-graduando, também voltado para a área de segurança do trabalho. No caso, eu faço um tecnólogo. Eu não Show de sabia, bola. e aí comecei a fazer, só que aí a graduação e a pós-graduação, ela fica muito rasa. Eu percebi que ela fica muito rasa, não fica tão complexa como um técnico. Então, Entendi. Então, que bom que a gente está isso, agregando valor aí para você e que isso, você vai utilizar isso como trampolim para grandes conquistas. Isso aí, correto. importante. Legal. Então, princípios das inspeções de segurança do trabalho, né? Identificar perigos e riscos. Lembra, perigo é o agente, é a substância química, é a substância física, é a substância microbiológica, e o risco é como que eu vou ter acesso àquele perigo. Se eu utilizo o EPI, eu minimizo o risco. Se eu não uso o EPI, eu maximizo o risco, né? Ela tem como finalidade ação corretiva. As inspeções detectam problemas. Então, eu tenho que fazer ação corretiva. Dessa ação corretiva, eu tenho que propor uma ação preventiva. Ou seja, a corretiva é por que eu tenho aquele pallet tampando o extintor?
Então, ação corretiva, retirar o pallet de acesso ao extintor. E ação preventiva, o que fazer, demarcar a área do extintor para que ninguém nunca mais coloque material tampando o extintor. Ou seja, para que aquilo não aconteça mais. Então, a ação preventiva, ela vem para corrigir a não conformidade a ponto de evitar que ela se repita. Eu não posso deixar ela se repetir. Ok? Ela tem que ser sistemática e periódica. Sistemática tem a ver aí como a Raíssa pontuou para a gente. Eu tenho um checklist, eu tenho um roteiro, né, que já me direciona para o meu olhar, para a minha observação, aquilo que está conforme e aquilo que não está conforme. E ela tem que ser periódica. Tem empresas que ela é de 6 em 6 meses, tem empresa que ela é anual, né? Então, cada empresa tem aí o seu protocolo, mas ela é sempre recomendada, né? Participação ativa. Então, nas inspeções, vai participar o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, o coordenador e supervisor da área, operadores, integrantes da CIPA, né? Ela tem que ser multicomponentes de cada um dos entes da cadeia que ela está ali para poder avaliar, né? E tem que ter o acompanhamento. Eu fiz a inspeção, pontuei as não conformidades, eu tenho que ter o follow-up. Quando que está previsto aquela ação corretiva? Quando que está prevista aquela ação preventiva? E eu tenho que acompanhar se estão sendo cumpridas, se estão sendo feitas dentro do prazo. Então, isso é o acompanhamento, a verificação, checar. E checar se as ações foram efetivas. Não só feitas, mas que também as ações que foram propostas também estão sendo efetivas. Realmente estão tendo resultado. Então, as etapas das análises de risco. Identificação, posso estar utilizando mapa de perigo e risco. A avaliação, para estimar a probabilidade matemática de acontecer. Priorização, existem riscos que são priorizados em relação aos outros, né? Tratamento e controle. Então, implementar medidas de controle usando hierarquia, eliminação, substituição, engenharia, sinalização e EPIs. E o monitoramento, acompanhar as ações para garantir que as medidas preventivas ou corretivas foram eficazes. Então, ações concretas. Criação de checklist. Checklist de entrada, checklist de conferência, checklist, né, que eu tenho que ter, e geralmente 2 pessoas assinando. Não quem faz e quem confere. Uso de ferramentas de gestão, né, 5W2H, ciclo PDCA, FEMEA, treinamento e educação, capacitar os trabalhadores com foco e registro fotográfico e relatórios. Eu tenho que documentar as condições inseguras para facilitar a análise e isso ajuda na tomada das decisões e, inclusive, para a análise daquilo que é viável fazer ou não fazer para aquele momento. Até aqui, pessoal, dúvidas? Nesse processo e esse objetivo da ferramenta de autoinspeção ou de inspeção de segurança? Não. Beleza? Raíssa, dúvidas? Demais? Tá tranquilo. O Breno também entrou aí agora. Bora lá, Breno, para a próxima questão agora, junto com a Raíssa e com o Paulo e os demais. Lembra aí, ó, não tem cola, tem spoiler.
É a letra B. Ó, a Raíssa já tem uma possível sugestão. Quem vai com a Raíssa, quem não? Eu vou com a B também, com a Raíssa aí, ó. Ó, Roberto foi com a B. Quem mais? Algum voluntário quer ler o quadrinho azul para a gente? O spoiler? A principal diferença entre acidente e incidente é a consequência. O acidente gera danos físicos, materiais ou lesões, enquanto o incidente é um quase-acidente, que tem potencial de causar danos, mas não causa. Incidentes são alertas importantes para evitar futuros acidentes. Então, eu posso ter aqui como exemplo, o piso está molhado. E não tem identificação nenhuma ali. A pessoa passa ali, escorrega, cai e quebra, por exemplo, a perna. É um acidente. Gerou danos físicos à pessoa, lesões graves à pessoa. É um acidente. Agora, o piso está molhado, a pessoa passa, escorrega, mas não gera, né, a queda e não fraturou. Então, ela teve um quase acidente, mas já deixa o alerta. Por que não tem ali aquela plaquinha avisando que o piso está molhado naquele determinado local? Que alguém está fazendo o processo de limpeza e que não pode transitar ali, né? Então, o incidente, ele é um quase acidente e ele tem que ser alertado, registrado, né? Para que possam criar ações para que ele não vire o acidente, porque aí já vira o problema. Ok? Então, baseado nisso, né, um operador escorregou na área molhada, mas não sofreu lesões, semelhante ao exemplo que eu dei. O fato foi comunicado como incidente, quase acidente, exatamente. Qual deve ser a ação correta do técnico de segurança do trabalho? Mandaram bem. Alternativa B. Registrar e investigar o incidente. Por que não tem a plaquinha? Aquela que coloca, cuidado, piso molhado. Por que não tem a faixa amarela separando ali que não pode passar? Né? Então, registrar e investigar o incidente para identificar as causas. Identificar as causas não significa identificar o culpado. Ok? Aqui é a falha do processo e não buscar culpados. Ok? E assim evitar acidentes futuros. O Brasil, infelizmente, ele tem muita política de quando acontece um acidente, de quando acontece um incidente, é buscar o culpado. E isso não resolve o problema. Você tem que buscar o seguinte: quando tem um acidente, quando tem um incidente, o seu processo tem uma falha. Ele precisa ser trabalhado nas ações corretivas e preventivas em busca de melhorar o processo. Tem alguma coisa no processo que precisa ser melhorado. E não caça às bruxas. Isso não vai resolver o problema. Ok? Quem quer ler o vermelhinho fazendo favor? A investigação de acidentes e incidentes é um processo sistemático para identificar causas raiz não ocupadas, visando prevenir repetições e melhorar a segurança. Então, eu tenho que buscar a causa raiz do problema e não os culpados, né? Porque encontrando a causa raiz, eu vou propor ação corretiva e preventiva eficaz para que não aconteça mais. Alguém pode ler o amarelinho, fazendo favor? Incidentes devem ser investigados, pois revelam falhas no sistema de segurança e permitem prevenir acidentes mais graves. Então, não é que o incidente não tem utilidade. Tem sim, ele está te mostrando que tem falhas, que um dia ele pode virar um acidente grave.
E é assim que ele tem que ser tratado, registrado, investigado e proposto ações corretivas e preventivas. Alguém pode ler o azul, fazendo um favor? Envolve coleta de dados, evidências, fotos, entrevistas, análise de fatores técnicos, humanos e organizacionais. Isso. Na vida, a gente confia só em Deus. O restante, para dar subsídio, para dar credibilidade, para dar foco na investigação, tem que ter coleta de dados, né? Eu tenho que provar com evidências. Por que foi causado o acidente, a causa raiz do acidente, por que aconteceu o incidente, com dados, a causa raiz do incidente. Até aqui, dúvidas? Tá tranquilo. Não. Bacana? Beleza. Breno, Paulo e Raíssa e demais. Então, principais metodologias e etapas. Resposta imediata. Se aconteceu o acidente, eu tenho que ter os primeiros socorros, o isolamento da área. Resposta imediata. Eu tenho que ter coleta de dados, utilização dos 4 P's, posições, pessoas, partes e papéis envolvidos no processo. A análise, determinação de causas imediatas e básicas. E a ação, elaboração do relatório, né, e implementação dos planos de ação, tanto preventiva quanto corretiva. Ferramentas de análise que são utilizadas na análise desse risco, na análise de investigação da causa raiz. Diagrama de Chikawa, chamado aí espinha de peixe, para analisar a causa raiz. O modelo gravata-borboleta, o modelo sketch, né? E o modelo mapa. O acidente é o evento não planejado que resulta dano, e o incidente é o quase acidente, né? É o evento que, embora não tenha causado dano, ele tem grande potencial de se repetir e, quando ele repetir, ele causar o dano. Então, ele não pode ser negligenciado. Alguém pode ler o quadrinho roxo para a gente? O objetivo central é aprender com o evento para prevenir ocorrências mais graves. A investigação deve ser independente e assenta de busca por culpados, focando na melhoria contínua. Então, eu não tenho que achar culpados, eu tenho que encontrar a causa raiz do problema, para que eu possa corrigi-lo com a ação corretiva e preveni-lo para que ele não se repita mais com a ação preventiva. Show de bola. Até aqui, pessoal, dúvidas? Diferença entre acidente e incidente. Dúvidas? Esse quase acidente aí, professor, onde eu trabalho, as pessoas nem fazem esse quase acidente por medo de ter alguma punição. Isso que não pode ter, e isso vem da cultura, né? Os gestores ali, os líderes da área e os próprios operadores precisam desmistificar isso com medo de punir, né? E dizer, estou favorecendo o ambiente para que ninguém possa se acidentar, né? Isso é que faz a diferença. Próxima questão. É a letra B. Tem o spoiler aí também. Temos aí uma possível sugestão da Raíssa. Quem vai com a Raíssa, quem não vai. Realmente, a letra B, novamente. Vou concordar com ela.
Paula foi junto com ela. Breno, se quiser aí, pode usar o chat, pode usar o microfone. Alguém quer ler o quadrinho para a gente? O controle total de perdas é uma abordagem sistemática que visa identificar, avaliar e mitigar riscos para evitar danos a pessoas, prioridades, processos e ao meio ambiente. Ele engloba a gestão de riscos, análise de perigos e o ciclo BTCA para prevenir acidentes e incidentes. Então, o que acontece? Se eu trabalho num ambiente desorganizado, eu tenho mais chance de tropeçar em alguma coisa. Se eu trabalho num ambiente escuro, eu tenho mais chance de bater em alguma coisa, né? Então, tudo que é retrabalho, tudo que é desperdício, aumenta custo, né? Então, isso gera maior problemas, vamos dizer. Então, tem a ferramenta que a gente chama controle total de perdas. É eu trabalhar com o máximo de eficiência com o menor recurso que eu tenho. É eu ser eficiente com aquilo que eu realmente tenho, né? E aí, show de bola. No controle total de perdas, vocês tentaram aí, ó, e acertaram perfeitamente isso. Eu tenho que criar ações que reduzem desperdícios, falhas operacionais e danos ao patrimônio. Show de bola. Alguém quer ler o vermelho aí para a gente? O foco do CTP vai além da segurança do trabalho tradicional, buscando uma gestão holística que previne desde pequenos acidentes ou grandes desastres operacionais. Exatamente. Eu não tenho que olhar só para o recurso material. Eu tenho que também olhar para a qualidade do trabalho, né? E garantir que a qualidade do trabalho não vai proporcionar ali acidentes ou incidentes. Quem quer ler o verdinho? O controle total de perdas envolve prevenir danos humanos, materiais, ambientais e financeiros, não apenas acidentes. Isso, tá vendo? Então, eu estou olhando como todo o processo, todos os entes e materiais envolvidos no processo. E aí, ó, prevenir danos humanos. Olha a palavra-chave aí, né? Ter boa qualidade de trabalho. Você não ser afastado em virtude do seu trabalho, né? Evitar danos. Até aqui, dúvidas? Tranquilo. Não, professor, até agora não. Show de bola. Então, principais aspectos do controle total de perdas: minimizar desperdícios, furtos, erros operacionais e acidentes, protegendo, né, os resultados financeiros e a reputação da empresa. Nessa gestão de riscos, envolve o mapeamento de riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, utilizando ferramentas para medir a probabilidade e a severidade dos danos. Criar barreiras de segurança, implementar barreiras físicas, proteção de máquinas, por exemplo, ter ali, ó, a janela de proteção, eu não consigo colocar a mão naquele rolamento, por exemplo, naquela engrenagem. E funcionais, sistemas automáticos. Eu abri essa porta, a máquina para, diminuindo a probabilidade de risco, para evitar a propagação de danos. Utilizar metodologias que te permitam ter todo o mapeamento, análise e verificação daquilo que foi implementado. Então, o ciclo PDCA é um dos grandes utilizados nesse processo.
para melhoria contínua e na segurança operacional, e tem como benefícios preservação da vida, né, qualidade de vida do trabalho, redução de custos e manutenções com aumento da eficácia operacional e mantém a conformidade legal, também de acordo com as leis. Componentes essenciais para a implementação desse processo: identificação dos perigos, a análise dos riscos, o plano de ação e o monitoramento. Sempre. Ok? Até aqui, dúvidas? Não. Beleza. Não. Bacana, Raíssa, Paulo e demais. Bora lá, questão 4. Bora lá, Breno, junto com a gente aí. Pode usar o chat e o microfone. Letra C, eu acho. Nossa, tá difícil essa. Paulo aí já deu uma sugestão. Quem vai com Paulo, quem vai com outra? Acho que é a C também. Aqui, querendo ou não, existe, vamos dizer, até o risco negligente, vamos dizer assim. Então, a empresa sabe que aquele equipamento tem um risco. E aí existe a probabilidade dele contratar um seguro, tanto para proteger a empresa, quanto para proteger o operador que trabalha ali. Só que ele considera que esse seguro é caro, que esse seguro não vai ser usado, né? E aí ele não paga. Então, quando ele está fazendo isso, ele está assumindo o risco do acidente. É um risco assumido. E passa a ser, se ele acontecer, toda a responsabilidade desse empregador, né? Mas, se ele implementa algo que diminui o risco, ou que tenha o seguro nesse sentido, ele pode tentar minimizar essa probabilidade de acontecer. Alguém lê para mim o quadrinho vermelho, por favor. A retenção de riscos é o seguro e o seguro são estratégias complementares de gestão de riscos, onde a retenção envolve a autoassunção de perdas menor, na minoria, eu acho que é minoria, não sei, professor, me corrija se estiver errado, previsíveis ou de alto custo para transferir, enquanto o seguro transfere o impacto financeiro para uma seguradora. Ok? Então, ele sabe que tem um risco, mas ele não quer pagar nesse sentido. Ok? Alguém leu o amarelinho? Em resumo, a empresa gerencia seus riscos. O TST garante a aplicação da lei e a prevenção, enquanto o profissional de segurança age no chão de fábrica para reduzir a probabilidade de ocorrências. Beleza. E alguém leu o verde agora? O técnico de segurança atua como um facilitador-chave nesse processo, analisando riscos, recomendando coberturas adequadas, garantindo a conformidade regulatória e otimizando a relação custo-benefício. Então, olha o papel do técnico de segurança do trabalho, importante.
Ele vai levar um relatório onde que ele está mostrando os riscos daquele equipamento e que existe uma empresa que pode suportar esses riscos com um possível seguro, a retenção do risco, né? Show de bola! Então, uma empresa decide manter internamente, não quer pagar seguro, então ela está retendo o risco para ela. Vocês acertaram aí, ó. Show de bola! Alguém leu o vermelho para a gente? Retenção de riscos ocorre quando a empresa assume o prejuízo caso o evento ocorra, em vez de transferi-lo a um seguro. É um seguro, tá vendo? Ela não pagou o seguro e ela, então, assume toda a responsabilidade já que aconteceu. Alguém leu cinza, fazendo favor? A parceria entre a retenção líquida real, e a transferência seguro-resseguro permite que as empresas tenham maior controle de caixa e minimizem o impacto financeiro desses sinistros. É a mesma coisa quando a gente fala. Você não tem o seguro do carro, se você bater, todo prejuízo é seu. Se você tem o seguro do carro e você bateu, você transfere a responsabilidade financeira, o reparo, para a seguradora, né? Mas aí, a partir do momento que você acha, não vou pagar o seguro, porque eu acho que eu não vou bater o carro, ou porque ele está caro, beleza? Você está fazendo a retenção do risco. Toda a responsabilidade passa a ser sua se acontecer algum acidente ou incidente que vá trazer algum prejuízo, seja humano, físico, né, ou empresarial nesse sentido. E aí vocês, como técnicos, sempre têm que trabalhar na análise do risco e mostrar que existe possibilidades de mitigar isso através do seguro. Até aqui, dúvidas? Não. Não, não. Então, principais aspectos da retenção de riscos e seguros. Definição da retenção. Aceitar o risco, suportar as perdas, né? Frequentemente usada aí como riscos menores. Autosseguro e cativos. Empresas podem criar fundos de contingência ou companhias de seguro cativas para gerir o risco retido. Seguros. Transferência do risco para uma seguradora, garantindo a proteção financeira para perdas catastróficas. Por exemplo, como as chuvas, como o fogo, né? Limite de retenção. Valor máximo que uma seguradora ou resseguradora assume para aquele risco isolado. Vou te pagar no máximo X de retorno. Resseguro ou retrocessão. Mecanismos para gerir a retenção de risco, onde o resseguro transfere parte do risco e a retrocessão repassa a parte do resseguro. Né? Assumir o risco sozinho aí é bem problemático. Então, qual o papel... Não, isso aqui pula. Então, o técnico de segurança do trabalho nesse gerenciamento, identificação e parecer. Ele informa o empregador sobre os riscos, realizando auditorias, inspeções e emitindo pareceres técnicos para eliminação ou neutralização. Mostra o caminho. Implementação das medidas. Executa os problemas de prevenção, como gerenciamento de riscos, comissão interna. Capacitação. Treina os trabalhadores para lidar com situação de risco e o uso correto dos EPIs. Custos. Demonstra a vantagem financeira em investir em segurança, em ter o seguro, evitando gastos com afastamento, ações trabalhistas e aumento de tributos. Até aqui, dúvidas? Não.
Show de bola. Então, próxima questão. É a letra B. Aí você já foi aí, ó, quase que pontual, uma possível alternativa. Quem mais? É a letra B mesmo. Correto. Beleza. Alguém mais? Breno aí, demais? Alguém lê o quadrinho azul, fazendo favor? Lombalgias, dores na região lombar e DORT, distúrbios ortomusculares relacionados ao trabalho, estão entre as doenças ocupacionais mais comuns, afetando o sistema musculoesquelético devido a posturas inadequadas, repetições de movimentos e fatores organizacionais. Então, aqui uma questão ergonômica. Movimentos repetitivos, por exemplo, ficar colocando materiais sempre na mesma posição, não ter aquele tempo de relaxamento para ginástica laboral, para fazer, né, alongamentos, podem gerar aí as lombalgias e o DORT. Alguém lê aí o rosa para a gente? Doenças ocupacionais e do trabalho são enfermidades causadas ou agravadas pela atividade profissional ou ambiente laboral, equiparadas a acidentes de trabalho para fins previdenciários e trabalhistas. Doenças profissionais ocupacionais decorrem da função específica, enquanto doenças do trabalho resultam condições especiais do ambiente. Exemplo, incluem LERDORT, aquela síndrome de burnout e etc. Então, doenças ocupacionais são equivalentes a acidente do trabalho, né? E aí vai ter a mesma carga tributária previdenciária de um acidente de trabalho, ok? Então, ali nas 5, vocês pontuaram aí, né, que trabalhadores de um setor de montagem relatam dores lombares e nos punhos, possivelmente movimentos repetitivos. Postura inadequada, né? Então, trabalham aí encurvados, por exemplo. Qual medida é mais eficaz? Vocês colocaram muito bem. Ajustar ergonomicamente os postos para que tenha melhor postura, para que possa intervalos, né, periódicos, né, implementar pausas e revisar os métodos de trabalho, né? Às vezes ter revezamentos é uma outra possibilidade para tentar minimizar. Show de bola. Alguém lê o vermelho, fazendo favor. É fundamental a emissão da CAT, Comunicação de Acidentes de Trabalho, para o registro oficial do caso. Então, seja aí questões ergonômicas, movimentos repetitivos, movimentos, né, posições de trabalho inadequadas. Vai ser acidente de trabalho. Então, tem que abrir a CAT. Ok? Alguém lê o azulzinho? Lombalgias e DORT são prevenidas com ergonomia, pausas, ajuste de postura e revisão de tarefas. Revisão de tarefas. Dúvidas até aqui? Não, tá tranquilo. Não, tá de boa, professor. Então, doença profissional, ela tem a ver com a ocupação típica, é ligada diretamente à profissão. Eu sou da área de embalagem, preciso colocar ali dentro da caixinha, movimentos repetitivos, né? Doença do trabalho, atípica, ligada ao ambiente de trabalho,
né? Trabalho, ruído, né? Bem, e não está usando o EPI, não está sendo disponibilizado o EPI. Então, para direitos, é necessário comprovar o nexo causal. E hoje, quem tem que provar é a empresa. O funcionário, ele entra, estou surdo porque eu não trabalhava no lugar de ruído. Quem tem que provar que ele não usava o EPI, que a empresa dava o EPI, é a empresa. Hoje, tudo é a favor do funcionário. E a empresa é que tem que mostrar, por isso que tem que registrar tudo isso, você como equipe de segurança do trabalho. Seja em relatórios, seja em fotografias, seja em monitoramentos, seja em relatórios de inspeção, isso tem que estar na ficha profissional dele, através de advertências. Ó, ele que não usava, está aqui a advertência, né, em favor da defesa aí desse caso da empresa, né? Então, laudo médico, perícia do INSS, lista oficial de presunção aí de premissas. Até aqui, dúvidas? Não. Então, principais exemplos aí, ó. LER e DORT, lesões por esforço repetitivo, né? Vai causar aí dor nas articulações, ligamentos. Perda auditiva induzida por ruído, então não está usando o EPI, e a área tem ali decibéis acima do valor permitido. Burnout e estresse, então esgotamento mental intenso pela alta cobrança, pela alta capacidade ali de esgotamento físico e mental. Dermatoses, problemas da pele causados por agentes químicos e físicos que estão em exposição. Problemas respiratórios causados por poeiras ou vapores tóxicos, quem trabalha com sílica, por exemplo. E direitos do trabalhador. Trabalhadores com doenças ocupacionais têm os mesmos direitos de quem sofre acidente de trabalho. Tem estabilidade de 12 meses, auxílio-doença acidentário, né, que é pagamento pelo INSS se o afastamento for superior a 15 dias, reparação, ressarcimento por gastos médicos e indenizações no caso de sequelas que ficam aí. Até aqui, dúvidas? Não. Paulo e Breno? Não. Tá de boa. Beleza. Então, próxima questão. É a letra B. Quem vai com a Raíssa? Quem não vai? Eu vou junto com a Raiz. Letra B. Paulo que foi junto. Alguém lê para a gente o quadrinho azul? Doenças Breno. respiratórias, dermatites e alergias ocupacionais representam uma parcela significativa das doenças do trabalho, sendo frequentemente causadas pela exposição a agentes químicos, físicos ou biológicos, sem a proteção adequada. Bacana. Então, de acordo com o agente que eu estou expondo à minha pele, se eu preciso usar luva e não estou usando luva, né? Se eu estou usando radiação e não estou me protegendo ali com aquele macacão de chumbo, né? Eu posso estar causando aí ferimentos na pele ou alergias, dependendo aí do ambiente com muita poeira, muito pó químico, né? Alguém leu o amarelo, fazendo favor? Resumo das responsabilidades. Empresa, remapear riscos, fornecer EPIs adequados,
treinar funcionários e implementar o PCMSO. Trabalhador, usar, cuidar e relatar falhas dos EPIs. Então, responsabilidade da empresa. Ela sabe qual o perigo que está ali, mapear os riscos, as probabilidades, fornecer os EPIs adequados, monitorar que os funcionários estão usando o EPI, né? E implementar o programa de saúde e segurança ocupacional. Então, programar ali não só o exame admissional, mas eu também tenho que programar os exames periódicos. A cada 3, a cada 6, a cada 1 ano, quais exames correspondem à avaliação do risco para aquela exposição, naquela área, naquele trabalho que aqueles funcionários têm, né? E mesmo depois de você ser desligado da empresa, tem que também programar o exame demissional. A empresa precisa te devolver à sociedade com a mesma saúde que ela te contratou. Ok? E o trabalhador, ele tem que gostar dele em primeiro lugar. Beleza? Se ele não gosta dele, o azar é dele. Mas ele não pode ser egoísta. Ele tem que ter a certeza que tem gente na casa dele esperando ele voltar com a saúde que ele foi. Então, ele, ao deixar de usar um EPI, ele tem que colocar na cabeça que ele está causando dano a quem está esperando ele chegar em casa. Porque é péssimo você receber uma ligação que está no hospital, né? Que está com alguma patologia, mesmo que seja ali do trabalho, que aconteceu no trabalho. Então, o trabalhador usar, cuidar e sempre solicitar a troca, quando necessário, dos seus EPIs, EPCs e assim por diante. Até aqui, dúvidas? Não. Então será que é B? Será que é B? Se fosse show do milhão, vocês já estavam quase ganhando, hein? E aí vocês partilham comigo. Alguém leu azulzinho, fazendo favor? A prevenção envolve controle da fonte, ventilação adequada e EPIs corretos. Isso, então eu tenho que agir na causa raiz, né? O verdinho. O uso de EPI é complementar e não deve ser a única medida de segurança. A prevenção de dermatose inclui higiene pessoal, hidratação da pele e evitar banhos quentes, além do uso de EPI. Então, existe uma questão aqui que o cuidado da gente também é essencial. Então, higiene pessoal, né? Porque, se eu não lavar as mãos e colocar uma luva na mão que está suja de material aqui, uma bactéria, um fungo que está aqui, você está dando uma condição ideal para ele se multiplicar aqui, na sua mão, né? Não, porque eu vou usar luva, eu não preciso lavar as mãos. Não, são condições, a higiene é fundamental, né? O EPI, ele é complementar, né? E não deve ser a única solução. E aí, show de bola, né? Nesse caso aqui, que tem poeira, que tem ventilação, exaustão, né? O EPI é adequado, tipo de máscara para cada tipo de poeira, para cada tipo de vapor, para cada tipo, né, de micro-organismo que você está trabalhando, o tipo de EPI adequado, se cobre todo o corpo, se não cobre todo o corpo, né? Como que vai se expor aos agentes. Então, por isso, a alternativa B, mandaram bem, show de bola. Né? Então, as principais doenças ocupacionais, né? Doenças respiratórias, asma ocupacional, bronquite, silicolite, né? Causada aí pela poeira da sílica. Por isso que hoje não tem mais aquela telha, né? De amianto. Por isso que não tem mais aquela caixa d'água de amianto. Porque quem trabalhava com elas, a areia ali, muita sílica,
as pessoas desenvolviam doença, comprometimento pulmonar, que era a silicose, a sílica bloqueando ali o seu pulmão, né? Poeira do algodão, né? Doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, dermatites e dermatoses, lesões de pele, mucosas, né? Contato com cimento, indústria química, setor de saúde, né? As formas mais comuns aqui são por contato, alergia, né? Alergias podem ser respiratórias ou cutâneas, né? E causada aí pelo contato com o material. Melhor tratamento que existe para alergia. Fique longe daquilo que te causa alergia. E aí o EPI, ele vem com esse propósito, ser a barreira de te impedir de ter o contato, né? Porque às vezes você vai precisar do trabalho, né? Então tem toda essa condição. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Então, o papel do técnico em segurança do trabalho, né, para garantir esse ambiente seguro. Mapear, identificar o risco, a análise do ambiente, implementação de medidas coletivas, gestão dos EPIs, educação e treinamento, investigação e monitoramento, para impedir que a gente tenha. E aí eu vou estar levando a prevenção à hierarquia. Primeiro passo, eu tenho sempre que eliminar ou substituir aquilo que está causando o dano. Depois eu vou para a proteção coletiva, exaustores, ventilação, enclausuramento de máquinas. Depois eu vou para a proteção individual, máscaras, luvas, cremes protetores, botas, né? EPIs, vestimentas adequadas. E eu também tenho que implementar isso junto com higiene e rotina. Exames médicos periódicos, higienização do ambiente, higiene pessoal, né? Rotulagens, identificações e treinamentos sobre riscos. Até aqui, dúvidas? Alguém quer complementar com alguma experiência que já viveu ou que vive aí na questão do ambiente do trabalho de vocês? Com isso tudo que a gente está falando? Alguém quer ajudar aí? Professor, vou ficar te devendo. Vou ficar devendo. Quando a gente vê uma pessoa não usando o EPI, por exemplo, precisa usar o óculos de proteção e não está usando, e você chega perto dela, essa pessoa geralmente acha ruim, mas ela tem que entender que você, na realidade, está cuidando dela, né? E essa é um princípio de educação. Eu estou falando isso não é para poder te repreender, mas é porque eu gosto de você. E tem gente esperando você voltar para casa com a mesma visão que você veio trabalhar, né? Com a condição de saúde. Ok. 7ª questão. Se tiverem dúvidas, podem perguntar também. É a letra B. A Issa já foi prontamente. Quem vai com ela, quem não? Eu vou na D, reduzir o horário de almoço. Brincadeira, professor. Letra B. Letra B. Alguém lê para a gente o quadrinho azul? O técnico em segurança do trabalho atua como o principal agente de análise e prevenção de riscos, integrando fatores ergonômicos, climáticos, ambientais e psicossociais para garantir a integridade física e mental dos colaboradores.
A prevenção se baseia na identificação de perigos, avaliação de risco. Exemplo, NR1 1517, a implementação de medidas coletivas e individuais. Isso. Então, existe o compliance, legislações que monitoram aí como avaliar o perigo, como mitigar ou diminuir a probabilidade do risco, né? Aí alguns exemplos de NRs aí, de normas regulamentadoras, né? E o papel de vocês sempre em reduzir o risco. O grande papel de vocês, reduzir o risco, para que não aconteça, porque uma vez que acontece, virou problema, né? Virou acidente. E aí, show de bola. Teve mudança na NR1, hein? A NR1 atualizou. Ela atualizou, exato. A1 a 26, não sei se a 6 a 5 parece, mas Eu não atualizou. lembro, acho que é 35 também. Isso também. É. Então, show de bola, alternativa B, acertar em cheia novamente. Olha o show do milhão, vão ganhar o milhão. Né? Então, em um setor quente, com ruído elevado e ritmo intenso, trabalhadores relatam estresse e fadiga. Qual é a ação integrada mais eficaz? Implementar melhorias ergonômicas para melhorar aí, né, a questão. Controle do ruído, então, ou isolar o ruído, ou implementar aí o fone de ouvido, climatização para poder diminuir aquela temperatura do ambiente. Show de bola. Quem aí leu vermelho, fazendo favor? A atuação do técnico, portanto, une a segurança física, agentes ambientais, ergonomia física, com a segurança psicossocial, saúde mental, ergonomia cognitiva, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Isso. Então, aquele ambiente quente está mexendo ali com a questão de saúde mental, o desconforto, né? E aí a climatização traz aquele ambiente legal, produtivo, né? Porque passa a ser harmonioso, vamos dizer assim. Quem lê aí o verde? A prevenção exige abordagem multidimensional, incluindo ergonomia, ambiente físico e saúde emocional. Isso. Então, o meu olhar, ele não é apenas na estrutura, mas eu tenho que olhar a ergonomia, o ambiente físico, que aí é a estrutura, e também a saúde emocional, mental, ali dentro daquele contexto, daquele ambiente. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Então, a ergonomia, trazida aí pela NR17, o foco é adaptar o trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores, prevenindo lesões de trabalho, por exemplo, como fadiga, ler e dort, né? Climatização e ergonomia ambiental. Fatores físicos como temperatura, umidade e ventilação influem diretamente no conforto e no desempenho. E aí, ó, vamos supor, eu estou suando aqui porque está quente. Coloco minha mão, pode acontecer um acidente, né? E se eu tiver o conforto, né, a minha mão sempre vai estar numa posição de segurança e não vai estar prevenindo ali. Agentes ambientais, então risco físico, químico e biológico, trazido aí pela NR9. Agentes presentes no ambiente de trabalho, né, acima dos limites de tolerância, causam doenças ocupacionais, seja ele físico, químico ou biológico. Saúde mental e psicossociais. O técnico de segurança do trabalho atua na prevenção do estresse, do burnout, da ansiedade, que afetam a segurança e a produtividade. Então, trabalha aí com monitoramento,
com o registro e documentação, com a conscientização e com a segurança. Papel mínimo de vocês aí, enquanto técnicos de segurança do trabalho. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Paulo e Breno? Então, 8ª questão. É a letra D. Temos aí a É a sugestão D. da Raíssa. Quem vai É a com letra ela? D. Vou com ela aí, letra D. Alguém lê o quadrinho azul, fazendo favor? A educação e o treinamento contínuo, sob a condução do técnico de segurança do trabalho, formam a base da prevenção de riscos ocupacionais, capacitando colaboradores a identificar perigos antes que tornem acidentes. O TST atua como um agente educador e fiscalizador, essencial para transpor as normas regulamentadoras, NRs, para a prática diária, garantindo a segurança física dos trabalhadores e a conformidade legal da empresa. Da empresa. Então, vocês estão ali com o olhar de garantir a segurança do trabalhador e que a empresa esteja cumprindo um papel de legislação, um papel legal, né? Mas sempre com um foco que tenha qualidade de trabalho para aquele colaborador. Alguém lê o quadrinho cinza para a gente? O TST, portanto, protege não apenas a integridade física do funcionário, mas também os recursos materiais. Isso, ele é um elo entre os funcionários e entre a empresa. Ele verifica os dois princípios. Então, uma empresa tem um aumento de incidentes por uso incorreto daquela máquina. Então, por que que as pessoas estão se acidentando tanto naquela máquina? Então, realizar aí treinamentos, né, e reciclagens práticas sobre a operação segura. É uma das possíveis ações. Alguém leu o vermelho aí? Treinamento contínuo é essencial para a competência operacional e prevenção de acidentes. Ok? Então, a capacitação, você saber aquilo que você está fazendo, saber qual o perigo e o risco naquele equipamento, naquele processo que você está fazendo e sempre reforçar. Não é uma única vez. Você precisa ter isso de forma contínua. Isso sempre vai impedir. O que mais mata em algumas situações ocupacionais? Autoconfiança. Exemplo. Eu vou coletar sangue e não vou usar luva. Comigo eu já coleto sangue há 20 anos, não vai acontecer acidente. Essa autoconfiança é extremamente grave. Tem aquela máquina ali que tem aquela engrenagem. Não, comigo não vou nunca me acidentar ali com o dedo. Mas um dia você vai ali, mesmo no movimento, e leva o dedo. Não pode ter essa autoconfiança. A autoconfiança, nesse sentido de segurança, ela é um perigo. Ok? E sempre reforçar isso através dos treinamentos, né, para deixar o alerta. Não confie, beleza? Existe o perigo. Não coloque você em risco, né, com a sua autoconfiança. Até aqui, dúvidas? Não. Então, o impacto na redução de acidentes. A educação contínua transforma a segurança de uma obrigação técnica em uma cultura de comportamento. Não tem que ser só obrigação, o treinamento, a capacitação. Ela tem que ser cultura, né? Para minimizar o risco.
Colaboradores bem treinados são mais capazes de identificar situações de risco e o que diminui diretamente o número de acidentes e doenças ocupacionais. Até aqui, dúvidas? Não. Não. Bora para a 9ª questão. É a letra B. A Raíssa nem está lendo spoiler, já está indo direto. Breno está aí caladinho, mas está tranquilo. Nós estamos conseguindo te assistir também. Paulo e Raíssa, tranquilo? Dúvidas? Tranquilo. É a letra B. Tá tranquilo. Alguém lê o amarelinho, então, para a gente, por favor. O monitoramento do ambiente de trabalho realizado pelo técnico de segurança do trabalho consiste na identificação, quantificação e o controle de agentes físicos, químicos e biológicos para garantir a saúde dos trabalhadores. Este processo contínuo previne doenças e acidentes, fundamentando documentos obrigatórios. Alguém leu o vermelhinho agora? A atuação do técnico, portanto, une a avaliação técnica do ambiente com a proteção da integridade física do trabalhador, reduzindo o absenteísmo e garantindo a conformidade legal. Então, é o exemplo do exercício. Estou trabalhando num ambiente com grande ruído, acima dos decibéis. Então, você imagina aquilo ali, 8 horas de trabalho na sua cabeça. Você chega em casa irritado, então tem impacto mental, né? Com o barulho, você pode ali se distrair, se acidentar mais facilmente. Então, precisa ter esse monitoramento ambiental e propor as ações. Dentro dessas ações, vocês proporam perfeitamente implementar as medidas de controle e revisar o programa de conservação auditiva. Alguém lê o vermelho para a gente? O monitoramento exige ações corretivas, revisão de programas e controle da exposição. Isso, show de bola. Dúvidas até aqui? Não. Então, o técnico precisa fazer inspeção e identificação desses possíveis riscos ambientais. Avaliação quantitativa e qualitativa, né? Medidas de controle, como que ele vai monitorar isso? E treinamento e educação. Você precisa usar o EPI. Por que você não está usando? Né? Show de bola. Prevenção de riscos, né? Tem sempre o plano de gerenciamento de riscos, o monitoramento contínuo e o programa de controle médico e saúde ocupacional também, acompanhamento médico através dos exames periódicos aí, dentro desse controle. Vamos lá, 10ª questão. Então, algumas empresas instalam Letra, sistemas de segurança para poder aumentar a proteção, né? letra C. Eu também acho que é a letra C. Exemplo que eu citei agora há pouco. Se eu abrir a porta, a máquina para, porque ela tem movimento lá, engrenagem, se eu colocar a mão, vou acidentar. Então, abrir, né? O sensor ali detecta que abriu, ela paralisa, né? Então, isso são medidas de quê? Será que é letra C mesmo?
Conferem aí. Pensem novamente. São travas automáticas agora. Medida de engenharia. Não tem Então, como ser ação usando administrativa, não. mecanismos, exato, mecanismos da engenharia para nos ajudar. Softwares, sensores, alarmes, né? Isso tudo é medida de engenharia para auxiliar no processo de segurança. Alguém lê o azulzinho escuro, fazendo favor. Tecnologias de segurança são conjuntos de ferramentas, sistemas, softwares, hardwares, incluindo soluções de inteligência artificial, a internet das coisas, projetadas para identificar, prevenir, mitigar riscos e proteger ativos físicos e lógicos, dados, redes contra ameaças. Isso. Alguém lê o outro azulzinho claro? O técnico de segurança atua no monitoramento, implementação, treinamento e gestão dessas tecnologias para garantir um ambiente operacional seguro e conforme normas regulamentadoras, Daniel. Isso. Então, ó, é uma medida de engenharia, exatamente. Entenderam por que que a gente saiu da C e por que que a gente foi para B? É utilizar anexos, apoios que a segurança nos traz, alarmes, sensores, né? Para que possam aumentar a segurança. Alguém pode ler o vermelho, por favor? Atualmente, o técnico de segurança lida com a convergência de segurança física e lógica, onde sistemas de segurança de dados protegem os equipamentos físicos, servidores e câmeras, e os dados de segurança física, acesso por biometria, são gerenciados. Ok? Então, aí toda a segurança. A máquina só vai funcionar se ela reconhecer a minha biometria. Se outra pessoa que não é capacitado, que não é treinado, que não tem o acesso àquela área, o equipamento, ele não anda, está parado. Minimiza risco. Né? Somente pessoas capacitadas, treinadas e que têm habilitação vão trabalhar naquela área ou com aquele equipamento. O uso aí da tecnologia. Então, a tecnologia, ela pode fazer o monitoramento, o controle de acesso, sensores de segurança, né, dispositivos, né, como capacetes, coletes, crachás, sensores, né, tecnologia de informação para poder aí garantir o acesso a dados seguros. 11ª. É a letra B. Quem vai com a Raíssa ou não? Letra B. Legal. Quem quer ler o quadrinho para a gente? Ler, lesões por esforços repetitivos e DORT, distúrbios ortomusculares relacionados ao trabalho, são síndromes que afetam músculos, tendões e nervos causados por movimentos repetitivos, posturas inadequadas e alta carga de trabalho. Afetam principalmente membros superiores, punhos, mãos e ombros, sendo as doenças ocupacionais mais comuns no Brasil. Ok? Então, movimentos repetitivos de mão, não é isso? Pode gerar aí
os principais motivos de afastamento, que é a LER e o DORT, causado aí por movimentos repetitivos. Então, um digitador, imagina 8 horas por dia digitando ali, ó, né? Qual a ação preventiva mais adequada para ele impedir que ele tenha LER ou DORT? Vocês pontuaram muito bem. Alternativa B, ajustar o mobiliário. Tem que ter aquele apoio, né, de braço aqui, ó, para ele não ficar com o braço sem apoio, né? Isso aí, né, prejudica, que ele está colocando mais esforço para poder segurar o punho, vai prejudicando. Teclado adequado à altura, né, o monitor à altura dos olhos, né, e implementar as pausas regulares, para que possa ter tempo de recuperação. Alguém lê os 2 vermelhinhos para a gente? O termo DORT é atualmente mais utilizado por englobar fatores de trabalho além da simples repetição como carga. Pode ler o segundo. LER, DORT são prevenidas como ergonomia, pausas e ajustes de posto. Isso, é o que colocou ali, ó, como alternativa B. Ajustar o mobiliário. Você está fazendo o ajuste ergonômico. Você está, ó, colocando o teclado e monitor em posições ergonômicas adequadas. Então, você está fazendo ajuste do posto do trabalho, ok? E você está instituindo as pausas ali para poder ter a recuperação ali muscular. Então, principais doenças aí ocupacionais que causam um grande afastamento, LER e DORT, né? Tendinite, síndrome do túnel do carpo, bursite, lombalgias, né? Causam dores, formigamento, dormência, sensação de fadiga, perda de força, né? E as principais causas, repetitividade, uso de força desnecessária, então, ó, usar aquele colete para postura, para quem pega peso, por exemplo, baixo, para poder levantar, né? E o ambiente, falta de ergonomia, mobiliário inadequado, então adequar tudo isso. Prevenção, pausas regulares, ginástica laboral, adaptação ergonômica, treinamento de postura, tratamento, abordagem multidisciplinar, já vai pedir fisioterapia, medicamentosos, né? Fisioterapia, medicamentos anti-inflamatórios, analgésicos, em alguns casos graves, chega a ter cirurgia. Procurar um médico já nos primeiros 30 a 60 dias de sintomas, né? E direito do trabalhador. Se ele afastar mais de 15 dias, tem que ir para o INSS, ok? E tem a estabilidade aí de 12 meses, a partir do momento que se identificou que isso foi ocupacional. 12ª. É a letra C. Letra C. Bacana. Alguém lê um amarelinho para a gente, então? Segurança e saúde ocupacional é um conjunto de medidas técnicas, médicas e educacionais adotadas para proteger a integridade física e mental dos trabalhadores, prevenindo acidentes e doenças. Baseia-se na identificação, avaliação e controle de riscos físicos, químicos, biológicos e ergonômicos, para garantir um ambiente laboral saudável e em conformidade com as normas legais, como as RNs brasileiras. Então, qual que é o papel de vocês enquanto técnicos de saúde do trabalho? Propor conjunto de medidas para proteger a integridade física, mental e social do trabalhador. E, em contrapartida, você está apoiando a empresa que ela está seguindo as legislações em cumprir esse quesito.
né? Então, show de bola. Alternativa C. Quem lê aí para a gente o vermelhinho? Investir em SSO reduz os gastos com afastamentos, aumenta a produtividade e melhora a reputação da empresa e garante a conformidade com a legislação. Bacana. Pode ler o roxo. A segurança, o SST envolve proteção integral do trabalhador em todas as dimensões. Em todas as dimensões. Show de bola. Pessoal, até aqui, dúvidas? Não. Deu uma boa clareza a nossa aula nessa fase aí, mesmo com exercícios, mas pontuando os conceitos e as aplicações importantes? Estamos saindo melhores do que entramos? Com certeza. Com certeza. Que legal, que bacana. Então a gente fica por aqui. Se tiver alguma dúvida, pode acionar a Lívia ou a Júlia. Qualquer coisa elas me chamam também. E bora lá. Beleza? Na próxima semana nós já temos aí o nosso terceiro encontro. Grande abraço, pessoal. Bom descanso. Boa noite aí a todos. E parabéns pela participação, Raíssa, Paulo e Breno. Beleza? Fundamental, essencial. E vocês deram um show de bola. Realmente, se eu tivesse 1 milhão, daria para vocês aqui como ganho. Mas eu também não tenho. Tá joia? Valeu, professor. Obrigado.